Aí está, bom dia. Ah, demorou, mas veio. Tururu, vamos ver se eu vou pegar. Bom dia, pessoal, sexta-feira. Deu, Valkyria. 17 de junho de 2026, agora são exatamente 10 horas e 39 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isto chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou. E muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora e deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, já estava ali uns 5 minutos parado com o X e Comfort ligado. E nem a merda do aplicativo estava me mandando. Até que eu liguei a câmera e pá! Na mesma hora, tocou Hospital São Lucas. Pegar aqui no Parque Madepinho, na rua Panambi. Passageira para levar lá para o Hospital São Lucas. Uma sexta-feira que, diferentemente dos últimos 2 dias, o céu está todo nublado porque vem temporal por aí. Previsão de 32 graus no dia de hoje. Eu não acreditei ontem quando o passageiro me falou. E eu abri o aplicativo e realmente aqui, ó, 15 horas está dizendo que vai fazer 32 graus. Agora está com 26, com sensação de 27 em julho. A situação tá feia na natureza, né? Julho fazendo 32 graus é forte. E parece que por fim de ver uma chuva enlouquecedora aí, né? Muitos milímetros de água. O tal do El Niño tá chegando aí pra dar no meio. Tocar horror e nos apavorar, né? Vamos combinar aqui. Pra todo mundo, não vou dizer todo gaúcho, todo brasileiro, todo mundo, quando vem essa chuva forte aí, ó, principalmente depois que a gente passou em 2024, é de se preocupar. Mas enfim, não é sobre temperatura esse canal, não é sobre clima, é sobre rotina de motorista de aplicativo, é sobre a minha rotina como motorista de aplicativos nas ruas de Porto Alegre. Vou lá então para uma sexta-feira. Ontem foi bom, anteontem foi bom também, deu para aproveitar, a cidade tá cheia. A semana tá bem ok para ser essa semana, né? Segunda, terceira semana do mês, sei lá. Tá bem ok, não dá para reclamar. Então bora buscar minha meta, fazer o básico. Espero que até as 10 horas da noite eu esteja liberado e em casa. Primeira corridinha então ali, voltando buscar. Espero que ainda nesse vídeo eu traga mais uma atualização sobre a questão do seguro ainda do carro do Move Brasil, que ainda não está esclarecida. Inacreditável como as coisas não são claras nesse processo todo, né? Mas eu quero falar quando eu tiver já um norte para isso. Não vou ficar levantando dúvidas aqui, porque senão seria mais um irresponsável na internet falando bobagem. E isso eu tenho pavor. Dito isso, bora lá então buscar a minha principal passageira do dia, a Valkyria, para levar lá para o Hospital São Lucas. Para cima deles, fechou de novo. E cuida delas. Vai, Moisés, vem, Catito. Feito aqui, deixei a moça ali no centro clínico. Vou esperar um pouquinho aqui no estacionamento do São Lucas, ó. Esperar uns 5 minutos. Que não tocou nada e sair do hospital vazio é fracasso, né? Tocou. Ah, mas dona Firmina, eu não vou buscar 2 km, cara. Vou buscar 2 km para 16 pila para levar lá pra Protásio no Bonfim. Eu falei, mano, no take anterior. Foi bom ontem, foi bom anteontem. Foi bom o resultado. Cara, mas os desaforos, eles estão assim, ó. Tem que ter muito estômago para não passar raiva, para não enlouquecer, cara. Expedito. Santo Expedito. Pegar na Carway, e agora tem que fazer toda a volta. Pegar na Carway, vou sair do hospital vazio, mas com corrida pelo menos. Pra levar pra onde mesmo? Aparício. Tá, boa corridinha. Falando do desaforo, tô vindo no mesmo volume que as corridas que dá pra fazer, sabe? Até mais desaforo que dá pra fazer. Mas enfim. Voltando então, recapitulando, eu comentei sobre a atualização do Move Brasil em relação à questão do seguro para emissão para pagamento. Mais ou menos eu levantei essa hipótese e disse que não ia mais voltar a esse assunto até que eu tivesse uma definição desta etapa. Mas independente disso, não vou voltar nesse assunto, tá? Porque eu não tenho essa definição ainda. Agora são 11h04 e eu não tenho essa definição ainda. Mas independente disso,
Tu tem seguro no teu carro? Tu tá para renovar? Tá insatisfeito com a tua seguradora? Tá pagando caro? Quer dar uma olhada quer fazer uma cotação, ver se tem alguma alternativa mais barato? Tá pagando proteção e quer fazer um upgrade? Ou não tá conseguindo pagar uma seguradora e quer de repente fazer uma proteção? O Valdir tem resposta para todas estas questões. Um dia eu vou ficar bom, sabe? Eu vou conseguir falar, fazer um jabá sem gaguejar. Mas enfim, vou deixar no contato aqui, primeiro link da descrição e fixado no chat também. Aproxime o ticket com o código virado para o leitor. Cancela aberta. O WhatsApp do corretor Valdir, que está me ajudando bastante nessa questão do Move Brasil. Né? Ele que está fazendo toda a parte de cotação, apólice, contratação, enfim. Né? E está atendendo vocês aí com toda a disposição possível. Ele me deu um retorno hoje que já tem uma turminha que chegou lá através dos meus vídeos e que eu tive 2 retornos de vocês, colegas inscritos, que mandaram mensagem. Cara, que profissional que esse tal de Valdir aí, que atencioso que ele está sendo, que prestativo. Então se tu, independente se está no móvel, se não está no móvel, tem carro, né? Ou mesmo seguro de casa, seguro de vida, ele faz tudo. Quer fazer, né, upgrade, downgrade, enfim. Clica no link ali, conversa com ele, troca uma ideia, coloca a tua situação, que eu tenho certeza que ele vai ter uma solução para melhorar a tua condição. Aqui é arrasto que tá, sabe? Puta que pariu. Que arrasto que tá. Tô aqui, ó, tentando me desvencilhar, na verdade, tentando a definição desse colega, se ele sai ou se ele fica, porque ele desembarcou e não se movimentou. Não sei se está aguardando uma espera. Não. Ah, tem alguém aqui ainda também. Eita, o tamanho dele. Tamanho dele. Era grande o passageiro do colega. Enfim. 12:01. Tô numa região perfeita para nós. Perfeita para estar longe. Sabe aquela região que tu tem que estar longe? Ao meio-dia é aqui. O que eu faço agora, José? Ligar o X, né? E torcer uma 30 pila pro raio que o parta. Ah, não posso ir pra longe. Hoje a dependência. Não vou buscar matar. Vai se fuder, cara. Buscar 3 km, velho. Pra levar pra Santa Casa. Vem 7:30, 20 pila para Hospital Conceição. Eu não posso ir para longe, não posso sair de Porto Alegre hoje porque... Não agora, pelo menos. E nem depois, porque depois eu não vou mesmo. Ah, tem mais isso. O GPS tá todo atrapalhado hoje, ele não tá se atualizando. O GPS do estagiário. Toda hora ele acha que eu tô no lugar errado. Tem aqui na Getúlio para levar lá para o Hospital Conceição, passageiro, 20 pilas. Merda de corrida, mas é só para se afastar dos puffs. Essa hora que não tem que estar aqui, essa hora não tem demanda, é ruim. Não vão deixar eu entrar mesmo, cara. Não vão deixar eu entrar. Cara, olha, eu fico puto com isso, cara. Um ônibus e um taxista. Como se não estivesse fazendo a mesma coisa que eu. Carregando gente. Tô desde a porra lá pedindo passagem e o taxista me emparelhou até eu acessar a André Belo aqui. E o ônibus em cima de mim dando luz alta, querendo passagem. Os filhos da puta. Ai, tô extremamente irritado. Peguei um cara fedorento e mal educado. Agora a segunda ou terceira corrida depois que eu saí do hospital ali. Eu jurei que eu não ia falar sobre aquilo, mas puta que pariu, velho. Que nojo que eu tenho dessa gente mal educada. Uns relaxados, filho da puta. E depois, pra ajudar esses desaforos que vem. Buscar 3 km, caralho, tchê. Tô no Praia de Belas, como é que não tem motorista em 3 km? Ele só quer queimar minha taxa, queimar meu tempo. Ah, tem dia, é impressionante. Um dia vai lá, tudo funcionando bonitinho. Daí no outro dia parece que ele... Não, hoje eu vou te fuder, hoje eu vou tirar tudo que tu ganhou ontem. Tá. José não tem nada a ver com isso.
Deixa eu buscar aqui então o passageiro para levar para o Hospital Conceição, que eu tava tentando falar. Agora às 3 da tarde eu vou participar de uma live ali na Evoque, que o Franco me convidou. Comentei com vocês no vídeo de quarta. Ele vai anunciar um produto. Provavelmente... Bom, não vai ser relevante eu falar isso agora, porque quando estiver vendo esse vídeo já aconteceu. Mas eu vou participar no perfil também. A live vai rolar no Diário de Obra Oficial também, porque eu vou ser convidado. Então tu que me segue no Instagram vai me acompanhar também, ou me acompanhou. Enfim, ele quer lançar um produto, tá lançando um produto aí para motorista de aplicativo, me convidou para participar, uma vez que daqui a pouco já vou estar com carro elétrico também, né? E vou precisar desses serviços. E daí eu vou compartilhar com vocês no Insta. Então eu não posso ir para longe, 3 horas eu tenho que estar aqui na região, né? Aí eu vou que fica ali na Barão do Amazonas, no bairro Partenon. Então eu não posso me disparar. Agora meio-dia tá tudo sob controle ainda, mas eu não vou sair de Porto Alegre com certeza. Finalmente acho que entrei no túnel. Agora são 3, estou aqui na Rua Silvado, uma das ruas que dá acesso ao presídio, aqui no bairro Partenon. Última vez que eu falei com vocês, eu acho que eu estava indo para o Hospital Conceição, né? Tô me mijando desde aquela hora, 1 hora atrás do Menino Deus, por sinal. Que eu cheguei no Conceição, tocou pro Jardim Itu, no Jardim Itu tocou aqui pro Banco de Sangue da Bento. E agora eu tô indo tudo no Comfort, bonitinho, no 4.9. Pagando ok, nada demais, mas pagando ok. E agora já tô indo buscar o Pedro para levar lá pro centro, na Dr. Flowers. Enfim, essa é a hora da movimentação, né? A pessoa indo trabalhar, indo voltando da escola. Bem que a escola não tem mais, pelo menos nesse período, não tô vendo movimentação nenhuma de escola. Mas é a hora que tem que aproveitar esse... E eu que me mijo essa demanda, e eu que me mijo, depois eu que resolvo. Mas enfim, continuo extremamente irritado. O que aconteceu foi que eu peguei um cara completamente... sabe? E daí na sequência peguei 2 mal educados. E daí me deu um ruim. E daí na sequência, que vocês viram no take anterior, um taxista e um ônibus parece que se combinaram para me fechar ali na Praia de Belos, quando eu tava tentando acessar a André Belo. Sabe quando parece que tu chama. Mas depois dessas três corridas que eu citei aí, pelo menos com os passageiros a situação melhorou. Então agora tentar dar uma descarregada nessa energia negativa que eu administrei, sei lá qual é a palavra, enfim. E aproveitar essa onda aí que tá de corridinhas nesse momento que tá ok. Pegar ali, o Pedro já tá me aguardando na calçada, assim que eu gosto, passageiro na calçada me aguardando. Que delícia, para isso que eu vivo. Boa tarde, é Pedro? Isso. Vamos dar. Pela segunda vez na história deste canal, eu vou cancelar uma passageira que se recusou a entrar no meu carro. Segunda vez. Neste ano inteiro, dia 4 de agosto, agora segunda-feira, não. Na próxima, 4 de agosto, faz 1 ano que o carro está adesivado. Teve uma senhora, eu citei no dia, que eu fui embarcar no shopping Moinhos, e ela disse que não queria participar de nada e se recusou a entrar no carro. Beleza. E agora é a segunda vez. Agora me olhou assim com uma cara assim. Eu, fulana, ela é isso. Eu sou o Daniel. Ah, mas que estranho esse carro. Nós vamos na Unicinos, ela me olhou de novo com uma cara assim. Eu olhei assim, a senhora quer que eu cancele? Assim, por favor. Tá bom. Bora cancelar, aproveitar que tô aqui. Subir mais um pouquinho pra fugir da alça de mira dela, porque eu parar bem na frente da casa dela. E vou almoçar aqui no Morro Santa Teresa. Então, na sequência eu já devo me direcionar lá para a Evoque para participar da live com o Franco e patati patatá. Mas esse problema não é meu, com certeza. Cara, eu descobri assim na força, a força do ódio, por que eu tô tão irritado hoje.
Eu não tinha me dado conta do motivo. Na minha cabeça era só passageiros, estagiário. Mas eu descobri que eu tô me sentindo exatamente como eu me sentia há um tempo atrás aí da minha vida. Que eu não vou entrar no mérito porque não é pertinente o mérito, o porquê que eu tava assim. Mas eu tava assim, extremamente irritado, não tinha paz pra nada. É assim que eu estou hoje. Daí do nada eu pensei, mas parece aquela fase, aquela época, sabe? Que nada. Eu me lembrei o que acontecia naquela época. Parece bobagem, parece. Vai ter gente dizendo que é loucura da minha cabeça. Talvez seja. Talvez tu que esteja dizendo, é loucura da tua cabeça, tu tenha toda a razão. É loucura, é ansiedade, é essas coisas aí. Eu descobri uma das coisas que mais me incomoda na vida. É pessoa que não responde o WhatsApp, te deixa num limbo. Não caga e não desocupa a moita. Desde segunda-feira, eu acho que foi segunda-feira que eu comecei a conversa com o rapaz. Com um eletricista que vai fazer a instalação. Eu acho que ele vai fazer, né? Não sei. Não sei se ele vai fazer. Eu tô louco pra mandar ele se fuder. Então não me perguntem, não me peçam contato desse cara. Eu vou fazer com ele porque eu tive 2 ou 3 de vocês que me indicaram, dizendo que o serviço dele é sensacional. Até pode ser, o atendimento não existe. O atendimento dele não existe. E o preço que ele me cobrou foi bom. Foi um bom preço que ele me cobrou. Eu esperava pagar muito mais pela instalação elétrica, dando uma tomada 220 para eu colocar o catito para carregar. Só que assim, ele demora um dia para responder uma pergunta. Eu já me resolvi com ele na terça-feira ou na quarta-feira. Eu me resolvi. Só eu sozinho. Decidi o que vou fazer com ele. E até agora eu não consegui marcar. Porque ontem de manhã eu mandei a mensagem para ele. Ontem de manhã. E daí eu tava mandando eu tava falando com outras pessoas e eu esqueci que mandei mensagem para ele. Então ontem eu não sofri. Quando eu cheguei em casa ele me respondeu. Não sei o que lá. Eu disse, tinha até esquecido desse cara. De hoje de manhã eu mandei mensagem. Vamos agendar a instalação para semana que vem? E ele não me respondeu até agora. Daí eu entendi por que eu tô tão irritado. Eu devo estar louco, né? Com certeza isso é coisa da minha cabeça. Ou esse cara ele é muito relapso, ou ele tá com muito serviço. Eu vou acreditar que ele tá com muito serviço, porque realmente agora é que nem instalar ar-condicionado no verão, né? Os caras não tem tempo nem pra cagar. Nem pra mijar, que sabe cagar. Os instaladores, no caso. Esse pessoal que trabalha com isso deve estar com uma demanda altíssima também. Deve estar em dinâmico, né? Mas enfim. Então eu tô de cara, porque eu não consigo, sabe? Tipo, trocar uma ideia com ele. Demorei 3 dias pra entender o processo. Daí eu resolvi, beleza, vou fazer. Vou agendar, não respondeu ainda, cara. Acabaram os adesivos, tá? Os meus adesivos do canal acabaram. Ontem eu entreguei o último adesivo para um rapaz que me abordou na sinaleira. Agora há pouco teve outro rapaz que me abordou ali na Getúlio Vargas. E eu tô sem. E eu não vou fazer uma leva agora, porque eu vou esperar receber o carro, que eu pretendo fazer alguma coisa temática em relação ao carro elétrico. Não sei ainda o que vai ser, não pensei, mas vai ser o mesmo padrão que vocês estão acostumados. Vai ter o bonecão lá, fazendo joinha, com algum tema. Não sei ainda, vou bolar. O ChatGPT que lute. Então isso aí, a próxima remessa de adesivo vai ser lá para a segunda quinzena, lá pro dia 15 de agosto, por aí, tá? Porque o carro deve chegar no começo de agosto, se tudo acontecer como tem que acontecer. Um cara pescando aqui no dilúvio, velho, com tarrafa. Nunca tinha visto na vida. 3 caras ali e um jogando uma tarrafa.
Tô aqui na altura da Princesa Isabel. Ah, nunca tinha visto isso. Sabia que lá na Foz, lá onde tem as capivaras, de vez em quando tem uns caras pescando lá. Mas aqui, nunca tinha visto. E então só vou fazer os adesivos ali em agosto, então não me cobrem adesivos nesse próximo mês, tá? Porque hoje é 16, 17. Por pelo menos um mês eu tô sem adesivos. 2h34, tô indo aqui na Evoque agora, que eu comentei participar de uma live com o Franco, né? Ele convidou alguns influenciadores também, o Cristiano, motorista na prática, Jana Estrada, esse rapaz eu não conheço, Rei do Uber, o Renato, você já participou inclusive do podcast aqui do canal, e tem mais alguém que eu tô esquecendo agora, mas em seguida vocês vão ver no Instagram. Bom, quando isso aqui for ao ar já aconteceu, né? E tô curioso para saber que se trata esse produto que o Franco vai lançar. E daí depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Certo? Daqui a pouco a gente volta aí depois dessa live. Ah, eu preciso ser justo, né? Eu preciso ser justo. Cara, acho que o cara escutou esse meu último áudio. Não é possível, ele deve ter escutado esse meu último áudio. Deixa eu ler a mensagem pra vocês. Desculpe a demora, fera. Fera sou eu. Estou em atendimento e tá bem corrido, mas vou deixar agendado aqui pra você. Quinta-feira de manhã próxima. Vamos fazer a instalação da tomada. Chegando aqui na Evoque. Vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece aqui, ó. Provavelmente o Franco mandou eu sair, porque não tem vaga. Eu acho que não tem vaga mesmo. Mas essa aqui é Evoque, ali estão os carros todos carregando aqui à esquerda. À direita ele tem umas vagas de estacionamento também. Tem uma lavagem que ele terceiriza aqui o espaço. Lá na frente tem uma firma de película. Oh! Ah não, achei que fosse o Alex. Cadê o Franco? E... Vou deixar ele na frente de novo? Tá cheio, né? Tá não, tranquilo. Aqui tá cheio. Hoje vai estar cheio. É? Tá, vou descer ali e já volto. Enfim, não tem vaga aqui mesmo. Outro dia também aconteceu a mesma coisa. Eu tive que deixar ele na frente. Mas tá tudo certo. Porque aqui à esquerda são as vagas para carregamento, ó. E à direita são vagas que ele aluga para estacionamento e tá tudo cheio. Mas enfim, é isso aí. Tá, então vamos conversar com eles aqui. Vamos ver o que ele tem para nos apresentar. E depois... Ah, valeu, é dar no meio da véia. Foi? Menos em cada recarga. Vou fazer um take pro YouTube. Tu repete quanto que tu vai cobrar o quilowatt? Quilowatt no Clube Evoque, R$1,29. R$1,29 o quilowatt. E a mensalidade para os meus guris do YouTube aqui? E a mensalidade para os guris do YouTube é R$119,90. E mais uma coisa boa ainda que eu vou dar hoje para quem se inscrever hoje. R$30 de cashback para carregamento aqui no Evoque, além dos R$1,29 que vai custar o quilowatt. Achei que ia dar o Dolphin já. Ou seja, tu carrega a R$1,29, quando tu pagares os R$119,90, entra o cashback de R$30 na hora para tu usar em recarga na Evoque. Franco, deixa eu só confirmar agora que tu falou. Feito então. 4h15 da tarde, demorou mais do que eu gostaria. Bem mais que eu gostaria, por sinal. Tô aqui, eu acabei de ligar o aplicativo aqui na Barão, bem na frente de Evoque. Não tô acertando o ar-condicionado hoje, tá calor pra caramba, já falei sobre isso hoje, né? Tá calor pra caramba. Vocês viram então o produto que eu comentei, que o Franco tinha me convidado outro dia para compartilhar, para divulgar para os meus seguidores. Um clube com uma mensalidade que vai te garantir 1 kWh a R$1,29 o preço. Tô começando agora, aliás eu não comecei, né? Vou começar daqui a pouco nesse mundo de elétricos, mas pelo que tenho visto, um preço bem competitivo, né? Bem competitivo, que vale muito a pena para quem carrega na rua todos os dias.
uma economia bem interessante por mês, né? Então, eu deixei lá no Instagram a live salva, vai aparecer nos meus reels. Acesse lá que vai ter o link do grupo do WhatsApp, que é o Clube Evoque, e são vagas limitadas, apenas 100 motoristas vão poder participar neste primeiro momento, até pela capacidade física do espaço aqui do Franco, né? Então, vou deixar na descrição aqui também o link, clica lá se tu tem interesse. Isso só vale a pena, né? Não é que o cara comum não possa participar do Clube Evoque, mas pela mensalidade que tu vai ter que pagar, que é 120 por mês, só vira vantajoso para quem carrega todos os dias, né? E daí fica muito vantajoso. Para aquele cara que tem um carro híbrido que carrega de vez em quando, daí talvez o clube, a mensalidade, aquela coisa toda não faça muito sentido. Mas enfim, né? Deixar aqui então na descrição, dá uma olhada. Mas independente disso, conheço o espaço do Franco aqui, o espaço seguro, fechado depois de noite ali com segurança, tem uma conveniência, tem um espaço para tu ficar guardando enquanto teu carro carrega. Se não me engano são uns 8 carregadores, então tem uma oferta bem interessante de vagas para carregamento e uma região super bem localizada da cidade, né? Bem no meio da cidade, digamos assim. Então conheço o espaço aqui, fica na Barão do Amazonas, 17h34, se eu não me engano. Sigam o Franco no Instagram, franco.paiva, ou então Evoque Eletropostos. Vou deixar também aqui na descrição os perfis do Franco. É isso então, vamos lá, já estou com o aplicativo ligado e agora tem que correr atrás. Falou, Cris! Cristiano, o motorista na prática. Peguei o adesivo dele para colocar no catito. Já tem um do Jorginho também para colocar no catito. E o Cris, ele disse que tem alguns adesivos meus antigos. Eu pedi para ele para eu colocar no catito, né? Porque eu não salvei nenhum adesivo. Acabaram meus adesivos, eu não salvei nenhum. Nenhum salvo. Claro, eu posso tentar tirar os que eu tenho colado aqui no carro. Que eu tenho aqui no carro eu tenho todos colados, né? Todos. Mas não fica legal, né? Não tem como. Mas enfim. Tem que me movimentar pelo jeito. Eu vou abastecer. Eu vou ali aquele mesmo posto que eu tive ontem, acho que eu tava em live, né? Posto que tem aqui entre a Guilherme Alves e a Chile na Avenida Ipiranga. Que ali tava 5,89 ontem, a bandeira Ipiranga, com a KMV, ficou 5,33 o litro da gasolina. Vou ali abastecer, que eu não abasteci ainda hoje. Depois aguardar a putaria. Eu tô só com 157 pilinhas. É aqui, né, senhora? Aqui. Feito então. Uma boa tarde para a senhora aí. Um excelente final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Hashtag onde estou, deixa no comentário aí. Tenho certeza que entendedores entenderão. Não sai de ré, porque o colega está embarcando ali e pelo jeito o passageiro dele não está com pressa de embarcar. Um latão de polar e uma sacolinha. Não sei o que tem dentro da sacolinha. Enfim, primeira corrida após a live. Vou parar aqui no Morro Santa Teresa. Deixa no comentário se tu sabe exatamente onde estou. Agora vamos sair de ré daqui. Vou parar ali na frente da RBS TV. Deixa eu só deixar o colega passar agora, que ele já conseguiu manobrar. Vai. E agora vou eu. Achei uma vaga de garagem para manobrar aqui.
Pra não ser só aquela esquina de ré que ali é em quina, é complicado. 5 e 5 da tarde, dinâmica tá estourada, o mapa tá lindo. 10,75 nos puffs, segundo o estagiário. Na minha tela tá mais 7. Só falta tocar, né? Só falta tocar. Negócio de segurar a ansiedade, não ligar o X. Tocou. Coisa linda. Marcílio Dias para Barão do Triunfo, R$17. Viagem de 900 metros. Vamos dar ali no meio, merda. Aqui Porto Sol, né? Eu até abri a câmera para mostrar, porque isso aqui é maravilhoso, essa vista aqui, ó. Que baita Porto Sol mesmo. Tiraram a palavra. Ah, maravilhoso mesmo. É aqui? É aqui no preto ali, ó, embaixo. Isso aqui vai ser o Ario. Ah, aqui. Feito então, uma Cara, boa tarde. brigadão, viu? Tudo de final bom. de semana. Gurias, dê um tchau pro YouTube aqui. Eu Aí, acabei ó, de abrir a tchau. câmera pra filmar o Dá pôr do tchau. sol. Não tá mostrando vocês. Só a voz mesmo. Obrigada, Feito, viu? tchau, Bom tchau. trabalho aí, Bom final fim, de semana. obrigado. Que baita vista de Porto Alegre, né? É ou não é o mais bonito do mundo? Trouxe a moça com as suas filhas. Eu acho que são filhas, mas meninas 8, 9, 10 anos de idade. Tava ali no 7. Aqui pra Miguel Couto. Olha que linda esse pôr do sol. Daí vieram toda a viagem falando que o primo delas tem um canal no YouTube. É não sei o que gamer, mas ele não faz conteúdo de videogame. Vai encher o saco. Vou abortar aqui mesmo. Tô aqui na Rua Luiz de Camões, bairro Santo Antônio. Já fiquei off, vou embora pra casa vazio. Foda-se. Hoje a cabeça não ajudou. Não me ajudei. Não foquei, desfoquei. Me irritei fácil. De primeira, de partida. E agora tô aqui, já acabei de deixar Esperei, né? Caí na pegadinha da parada. Esperei pra pegar a passageira, que tava perto. Tava 30 segundos de distância. Esperei. E tô descendo, tô no elevador. Iniciei a corrida, tinha parada. Esperei pra pegar a amiga. Essa foi minha última corrida de hoje. Pra trazer aqui pro Geraldo Santana. E daí... Cara, só desaforo valendo, assim. Só desaforo valendo. Sem contar que no final de tarde não foi nada demais. Peguei umas tranqueiras. Como sempre. O mapa tava bonito de ver. Mas era só bonito de ver. Na prática era só desaforo. Bora descansar a cabeça. Amanhã tem que levantar cedo, pro meu padrão. Porque amanhã de manhã eu vou gravar com... Vou dirigir um Gili. O Gili Nelson, do Antônio Aires. Vou gravar um podcast com ele, eu dirigindo no carro dele. Pra já começar a entrar nesse mundo de alguma maneira, né? Eu cheguei a fazer um test drive lá na concessionária. Mas foi coisa de 10 minutos, uma volta na quadra. Não deu pra realmente sentir o carro. E amanhã eu vou gravar com... Já tinha meio que combinado isso com o Antônio, já faz... Desde que começou essa função toda, pra gente gravar caso eu fosse aprovado, enfim. Ele já tinha me oferecido na outra vez que a gente gravou o podcast, lá em março. Quando eu cheguei na casa dele lá pra pegar ele disse, cara, não quer ir no meu carro? Eu olhei... Disse, bah, velho, não tô preparado pra isso, não sei, nunca dirigi um carro elétrico na vida. Eu sei que é um automático como qualquer outro e tal, aquela coisa toda. Depois me arrependi de não ter feito. Porque quando eu dirigi o Gili, eu vi que é tranquilo. Eu já tinha dirigido nesse meio tempo também o carro do Cris, o motorista na prática. Mas também foi uma quadra. No caso, o Cris tem um Dolphin. Eu gravei aqui no dia, inclusive. Um take dentro do vlog. É muito mais tranquilo, muito mais confortável, muito mais fácil, né? Só tem que amarrar a perna esquerda. Mas depois de 500 metros já assimilou essa questão. Já dirigi carro automático durante um bom tempo. O meu último carro próprio, o Focus, era automático, isso não é nenhuma novidade pra mim. Mas enfim, amanhã então eu vou levantar mais cedo do que o normal. Então já vou aproveitar, vou descansar a cabeça também, tentar resetar.
Esse episódio nós vamos gravar amanhã e eu vou postar na terça-feira. E amanhã não vai ter vlog porque eu vou abrir uma live. Logo em seguida que eu finalizar a gravação com o Antônio, quando eu começar a trabalhar, eu vou abrir uma live até o final do dia, em busca da minha meta, né? Aproveitar então, já que eu tô falando do Antônio Aires, não foi a primeira vez que eu falei nele nesses vídeos, muito pelo contrário, talvez seja o nome mais citado por mim, além de Moisés. E a propósito, enquanto eu tava parado ali no Rio de Camões, esperando que tocasse alguma coisa, passou um rapaz num BYD, acho que é Mini, um branquinho, bonitinho, pequenininho, acho que era por isso que eu acho que era um Mini. Vai, Catito, não sei o que, o Catito já chegou, velho. Gravando, provavelmente ele vai largar um story, se largar, eu vou postar depois repostar, enfim. Então, mandar um abraço pro amigo que eu nem peguei o nome, ele tava trancando, inclusive ele tava trancando a lomba. Passou só, me cumprimentou, eu vi que ele tava gravando, vai Catito, não sei o que, vou buscar ele na Cachucha, não sei o que, enfim. Um cara que tá super engajado com o canal, que eu falei essa semana, né? Do nome do carro, que ele tá na Cachucha, tá no depósito da concessionária, da IESA, lá na Cachucha, só esperando o momento de ser entregue. Eu acho que é isso, né? Ser preparado para entrega. Mas enfim, aproveitar então, já que eu toquei no nome do Antônio Aires, eu queria agradecer ele. Queria agradecer também o Thiago Corrêa, seguidor desse canal, que também eu gravei podcast lá no começo do ano, lá de Canoas. O foco naquele momento lá foi a questão da enchente e tal. Ele contou a história dele, superação, resiliência. O Thiago e o Antônio estão há muito tempo me buzinando para eu partir para o elétrico. Além de outros que também, volta e meia, O Cris mesmo, motorista na prática, que eu encontrei hoje na live do Franco, ele levou, que foi um que também... Ele até brincou outro dia, mandou mensagem, quer dizer que foi... Te piquei, né? Te piquei. Porque dirigi com ele, primeira vez que eu dirigi um carro elétrico. Não, minto, com o próprio Franco, ano passado, lá no churrasco dos guris. Cheguei lá, ele tava fazendo uma ação da Jardine, o Franco, com o Spark. Eu tô chegando lá, daí ele tava chegando com o pessoal de um test drive e me chamou para dirigir, só que eu não sabia que era elétrico. Eu nunca tinha visto o carro na vida. E dei uma volta na quadra, só vi que era automático, bonitão e tal. Demos uma volta e tal. Depois que eu finalizei a volta, que eu me dei conta que eu perguntei pra eles, cara, esse carro é elétrico? Eu vi que era silencioso, né? Sim, é elétrico e tal. Eu disse, que legal, primeira vez que eu dirigi, nem sabia. Mas enfim, agradecer então ao Antônio Aires pela motivação e ao Thiago Corrêa. O Thiago, inclusive, foi o cara que me mandou a notícia. Eu tenho pavor de chamar post de rede social de notícia, né? Porque eu acho que quem dá notícia é jornalista. Influenciador digital dá opinião. Mas o Cláudio Sena, lá da Bahia, os vídeos dele, pelo menos, parece serem jornalísticos, né? Ele tá sempre bem embasado quando ele fala alguma coisa, ele expõe alguma coisa. Do pouco que eu vi dele, eu não sou um consumidor de conteúdo de aplicativos, apesar de ser um criador de conteúdo, eu não costumo assistir esse tipo de vídeo, porque muitas vezes são sensacionalistas, na minha opinião. Mas o Cláudio parece que está embasado. Pois o Thiago foi o cara que me mandou o link do vídeo que o Cláudio postou naquela noite, que era 17, 18 de maio, eu acho. Anunciando que, né, o vídeo era um vídeo do governo anunciando o projeto, e o Cláudio tentando que dá um norte, mesmo que a gente não tinha norte nenhum, talvez até hoje não tenha, mas a gente já sabe um caminho a seguir, mais ou menos. Eu tô trilhando esse caminho, eu tô na ponta, né, e tem muita gente que tá vindo atrás, né, mas o Cláudio lá tentou de alguma maneira dar uma esclarecida do que se tratava. Depois o Thiago mandou o link do vídeo dele, do Cláudio Sena. No outro dia de manhã acordei com a mensagem do Thiago, olhei aquele vídeo, disse, que legal, não sei o que. Vamos tentar ali, né? Porque eu acho que o zero a gente já tem. E fora isso, o Thiago também, ele tem um Zoe, se eu não me engano. Acho que é um Zoe. Um carro elétrico, né? Que ele adquiriu esse ano. Ele já tinha, inclusive, me buzinado, me mandado. Ainda bem que eu não consegui, né? Que não foi aprovado. O link de um vendedor da IESA também.
que estava fazendo 100% financiado naquela época. Isso estou falando de abril, março, abril, que o Thiago começou a me buzinar com essa história do elétrico e tal, quando ele estava adquirindo o Zoe dele. E daí eu cheguei a falar com o vendedor, inclusive, e dei meu CPF lá para ele fazer a simulação, só que não foi aprovado. Se eu tivesse sido, teria me arrependido profundamente, cortado os pulsos, porque a prestação, na época, era em torno de R$4.000. E depois eu comecei a pensar, né? Pô, ainda bem que realmente eu não fui. Primeiro, porque eu ia ter esse projeto, essa oportunidade pelo governo e tal. E segundo, porque R$4.000 só de prestação não justifica, na minha opinião. Não troca 6 por meia dúzia. Eu não vou ter economia nenhuma, né? Nenhuma. Pelo móvel, sim. Pelo móvel eu estou estimando aí cerca de R$1.500 a R$2.000 de economia. Só fazendo a mesma coisa que eu faço hoje em relação a faturamento, eu estimo hoje que eu vou ter em torno de R$2.000, de R$1.500 a R$2.000 de economia. Só de combustível, né? Daí tu começa a ter que agregar outras despesas que eu não tenho, é verdade. Manutenção, seguro e outras coisitas mais que vem junto com o carro próprio. Mas eu tô quase concluindo que sim, é uma boa ideia, uma boa alternativa ter feito e estar entrando nesse Móvel Brasil. Mas o Thiago então me passou o contato lá e disse, né, daí eu fiquei frustrado na época porque não foi aprovado. Cheguei a fazer uma simulação com o CPF do meu filho para ver se o CPF do meu filho aprovava. Aprovou, só que eu não vou te dar, não vamos entrar nessa onda. Não vou colocar o CPF do Felipe em jogo aí por nada. Daqui a pouco me enrolo de um jeito e o nome dele que vai para os códigos de defesa do consumidor, né? Mas enfim, o Thiago então tem me motivado a essa troca, essa transição, assim como o Antônio Aires. Então eu deixo o agradecimento aos dois por essa motivação. Amanhã eu vou ter a oportunidade de sentar no Gili. É o mesmo carro, né? A única diferença é a cor. É o mesmo carro. Ele tem, o Antônio Aires também tem um Pro. Então na teoria eu vou andar num carro igual ao Catito, né? Então eu vou ter a oportunidade de andar, de sentir, de acelerar, de tirar dúvidas do dia a dia sobre carregamento, sobre tempo de carregamento em casa, coisas, né, que a gente tem que... sobre os próprios modos de condução. Eu tenho visto muitos vídeos desses últimos dias sobre o Gili, né? E tem muita coisa que tem que aprender, a questão de modo de condução, modo de regeneração, né? Situações do dia a dia, da rotina, que vai ser tudo novidade, né? De alguma maneira. Então isso aí eu vou aproveitar, espero que fique legal como conteúdo de podcast, né? Espero que tu curta quando eu for postar. E é isso, tá? Então falei demais mais uma vez. Bora descansar, passar raiva com o Grêmio, que acabei de receber uma notificação enquanto falava com vocês, que o jogo do Grêmio começa daqui a 10 minutos. E que depressivo, né? No meio da Copa do Mundo, jogo de futebol, Campeonato Brasileiro e do Grêmio, né, por cima. Mas enfim, dormi cedo, mais cedo que o normal. 11 horas eu quero estar na cama já, para levantar cedinho amanhã com a cabeça esvaziada, só para absorver o máximo que eu puder do Antônio e depois correr atrás da minha meta, tá? Então o próximo vlog vai ser na segunda-feira. Domingo, se eu trabalhar, é bem provável que eu trabalhe pelo menos até o horário do jogo da final da Copa do Mundo. Eu também vou fazer uma live e daí nós voltamos com o vlog normalmente na segunda-feira. E também eu vou estar de alguma maneira voltando à programação normal que eu tinha proposto no início do ano, né, que é os podcasts nas terças, terça, quinta e sábado e domingo com lives e os demais dias com vlog, né? Então é isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não foram, façam imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.